Os desenhos que os guias de Umbanda fazem no chão do terreiro são os pontos riscados, a escrita mágica dos guias espirituais. Mas quais os segredos que estão por trás desses pontos riscados? Esses desenhos têm alguma finalidade especial? O que você precisa saber para que seu guia faça um ponto riscado corretamente? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vou te ensinar os segredos do ponto riscado. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. E para você não perder nenhum desses vídeos e se aprofundar cada vez mais em todos os assuntos que envolvem a religião de Umbanda, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e marque todas. Assista este vídeo até o final, que eu vou dar uma informação exclusiva que poucos pais e mães de santo revelam. Vai ser muito útil para você, acredite. Bora pro vídeo? Os pontos riscados fazem parte dos mistérios e fundamentos divinos da religião de Umbanda. Desde as primeiras manifestações, os guias espirituais já riscavam seus pontos. Mas o que é ponto riscado na Umbanda? Esses desenhos de vários símbolos que os guias riscam no chão do terreiro despertaram a curiosidade dos médiuns umbandistas. E não foram poucos os que se dedicaram ao estudo deles, procurando entender o segredo de suas funcionalidades, assim como o significado do ponto riscado na Umbanda. O significado dos signos e símbolos cabalísticos inscritos neles pelos guias espirituais. O ponto riscado é feito com uma espécie de giz, de formato cônico, feito de calcário, que pode ter diversas cores e é usado ritualisticamente pela Umbanda e em outras religiões afro também. Seu nome é Pemba. Além de ser usada para a realização dos pontos riscados, ela tem várias utilidades dentro dos rituais de Umbanda. Os pontos riscados podem ter vários propósitos e significados dentro de um trabalho espiritual de Umbanda. Um dos significados, e também o mais comum deles, é que o ponto riscado pelo guia é a sua assinatura espiritual. Então o ponto riscado de Exu, ou o ponto riscado de Preto Velho, ou de qualquer outro guia, pode ser a assinatura desses guias espirituais. Geralmente os guias fazem alguns símbolos que representam a linha de trabalho, o orixá ou os orixás que trabalham, formando a sua identidade no astral. Feito isso, o guia fecha esses símbolos com um círculo, estabelecendo um portal sagrado. Esses símbolos, por si só, não têm poder algum, se não passarem por uma ativação sagrada, que vai depender muito do guia que está riscando e pode ser realizada de diversas formas. A ativação mais comum, que sempre vemos nos terreiros, é aquela que, quando o ponto riscado é feito, o guia firma uma ou mais velas dentro ou ao redor desse ponto, para assim torná-lo ativo e visível para o sagrado. A ativação do ponto riscado pode ser realizada de outras formas também, como assoprando o pó de Pemba sobre os símbolos, colocando o copo da bebida do guia dentro, estalando os dedos em sinal de cruz, como se estivesse cruzando o ponto riscado, baforando a fumaça para dentro do ponto, ou um combinado dessas formas ou de outras formas distintas. Vai depender do guia que estiver riscando o ponto e para qual finalidade ele está sendo feito. Além da assinatura do guia,
O ponto riscado é uma firmeza do guia espiritual, que é ativada na sua chegada e adormecida após o final da gira, no momento que o guia desincorpora. O ponto riscado também pode ser feito para diversas necessidades específicas de um trabalho espiritual, como para abertura ou fechamento de portais da espiritualidade, para realizar descarrego, para trazer uma energia de orixá ou do próprio guia, para equilibrar a energia e o campo mediúnico do seu médium. Ou seja, existem inúmeras situações que o ponto riscado poderá ser feito. Você que é médium e já está incorporando seus guias com uma certa firmeza, mas eles ainda não riscaram o ponto, não precisa se desesperar. Tranquilize seu coração, pois tudo na espiritualidade tem o tempo correto para acontecer. O guia só vai riscar o ponto quando a conexão entre você e ele estiverem num grau de firmeza adequada para isso. É importante que, enquanto isso não acontece, você estude e se familiarize com os pontos riscados, para que haja uma facilidade maior do seu guia riscar o ponto quando chegar a hora disso acontecer. Agora, um conselho muito importante. Não busque na internet ou em qualquer outra fonte o ponto riscado do seu guia e saia copiando. Por exemplo, você incorpora Pombagira Maria Padilha das Almas. Se você procurar na internet, você vai encontrar o ponto riscado de Maria Padilha das Almas, como vai encontrar também o ponto riscado do Exu Caveira, o ponto riscado de Baiano, ponto riscado de Preto Velho, ponto riscado de Caboclo ou de qualquer outro guia espiritual. Mas esse ponto riscado que você encontrou está ligado àquela entidade que riscou. E não é da sua Pombagira Maria Padilha das Almas, não é o ponto do seu Exu Caveira, ou qualquer outra entidade que você trabalhe. Mesmo os guias tendo o mesmo nome, são entidades distintas, diferentes e, consequentemente, têm pontos riscados distintos também. Para entender melhor essa questão, eu vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição deste vídeo, para que você possa assistir depois. Tenho certeza que vai lhe ajudar muito a entender essa questão de entidades com o mesmo nome. E para aqueles que assistirem, deixe um comentário lá para eu saber quem está com sede de conhecimento de Umbanda. Combinado? Agora a informação que eu prometi. O que poucos pais e mães de santo revelam aos seus filhos de santo é que o ponto riscado também passa por uma construção e está ligado à caminhada espiritual do médium. Está ligado ao grau de afinidade do médium com o guia espiritual. O seu guia pode chegar num determinado dia e riscar um ponto completo, mas também pode acontecer desse ponto ir se construindo durante vários trabalhos. Isso mesmo, conforme a sua afinidade com o guia se fortalece, conforme a sua maturidade mediúnica evolui, pode acontecer do seu guia espiritual, em uma determinada gira, ele vem e faz um só símbolo. Na outra gira, ele faz 2. E assim por diante. Aos poucos, esse ponto riscado vai tomando corpo e ganhando forma, até chegar à sua totalidade e o guia riscar o ponto por completo. Para você que quiser se aprofundar nesse assunto de pontos riscados, eu vou deixar a minha indicação de livros sobre esse assunto na descrição deste vídeo. Basta clicar no link e adquirir o seu. O estudo da religião de Umbanda é a chave para um bom desenvolvimento mediúnico. Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou deste vídeo. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar cada vez mais nos assuntos que envolvem a religião de Umbanda, me prove. Curta, comente
e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos. Em breve, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!